Então, você não acha que a ideia do socialismo foi um negócio que os caras falaram, isso aqui a gente põe um intermediário, e aí o comunismo, que vai mesmo tirar a nossa propriedade, a gente empurra lá para frente. Então, o problema é que, historicamente, né, a Revolução Russa causou muito impacto, né? Então, não, mas eu digo naquela época ali. Não, então, eu sei, antes mas... da Revolução Russa, né? Sim, mas acabou indo, porque assim, eu entendo assim, se ficasse só nessa coisa do Bernard Shaw, Huxley, essa turminha aí, ia andando, todo mundo ia acabar absorvido pela força do capital no final das contas. Mas quando teve a Revolução, 1918, cara, aí abalou o mundo. Porque era um país gigantesco tentando fazer uma coisa que eles só ficavam ali na digressão. E o mais louco é que era o país mais improvável, né? E eles fizeram tudo errado. O mais provável que acontecesse isso era na Inglaterra. Sim, mas a Inglaterra não ia aceitar, né? Isso aí é coisa de banqueiro, cara. Foi banqueiro que fez isso aí. Você já escreveu sobre isso. Não, porque foi o City London, porque pensa bem, todas as ideias, tudo estava sendo gerado em Londres, cara. Sim. Os principais pensadores. Aí os caras vão jogar, vamos testar lá naquela. É isso aí. Né? E fizeram tudo errado. Eles atropelaram a própria teoria marxista. Eles não poderiam fazer aquilo na Rússia. A Rússia não estava no ponto histórico correto para ser implantada uma ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado, segundo Marx, tem que ser quando o capitalismo já está estourando. Aí Lenin começa, que era outro que também era metido a filósofo, né? Começa a justificar as coisas. Não, aqui é diferente. Aí ele vai discordar de Marx exatamente para justificar a revolução dele, caramba. Sim. Entendeu? Porque, na verdade, teoricamente, a Rússia ela queimou etapas, ela não poderia fazer. Só que o impacto mundial foi muito grande. E aí mudou tudo. Eu vou falar de maneira geral, assim, como eu vejo isso. Porque a gente tenta olhar o marxismo como uma linha, né? E aí sempre vem as perguntas, e esses caras, o que eles fizeram com o marxismo? Como assim? A gente pensa, né? São caras que desviaram o marxismo para um lado, desviaram o marxismo para o outro. Cara, e a ideia que eu vejo não é essa. Por isso que eu insisto. No livro eu insisto, já vinha insistindo nisso. Marxismo é cultura. A partir do momento que o marxismo se torna uma cultura, e aí quem é responsável? A Sociedade Fabiana é responsável por isso. Por transformar marxismo em cultura. E a partir do momento que se transforma em cultura, cada um faz dele o que bem entende, porém, mantendo... E assim, ao fazer essa transformação, isso eu nunca tinha parado para pensar nisso daí, ele conseguiu diluir o ímpeto financeiro do negócio. Então, por isso que os banqueiros gostaram muito dessa ideia. Vão empurrar lá para frente, amarra a cenoura que o burro vai continuar puxando. Isso. Eles criam, se gera uma cultura e aí, a partir desse momento, cara, você começa a ter marxismo de todo tipo. E não importa. Mas as bases filosóficas, essa é a tese do meu livro, Alexandre. As bases filosóficas estão lá. Você pega todos esses caras aí, Saul Alinsky, caras totalmente diferentes, hein? Saul Alinsky, o Horkheimer, você vai pegar o Foucault, qualquer um, Lacan, qualquer um desses. Lacan, minha memória nominal é um saco. De Frankfurt lá também. Eros e a Civilização. O Marcuse, porra, tu pegou o livro que eu tava pensando aqui, ó. Você tá lendo meu pensamento, cacete. Tá aqui, ó. A granada de mão que esse então, cara jogou na nossa cultura tá aqui. Totalmente. Agora, são todos marxistas. Você pega os pós-modernos, até os pós-modernos, né? Tidos por pós-modernos, Derrida, são todos marxistas.
marxista. Mas eles não seguem a doutrina, não importa, eles estão contaminados pela cultura. Mas se você vê todos eles materialistas, as bases da filosofia marxista, materialistas, são dialéticos, pensamento dialético, eles anticapitalistas, no sentido amplo, não na vida eles até gostavam do capitalismo, mas no sentido teórico, anticapitalistas. Então, todos eles, no fundo, eles têm as mesmas bases. Eu faço uma analogia com religiões. Eu falo isso no livro, como o marxismo se aproxima muito de uma seita pseudo-religiosa, mas com força religiosa. Porque você pega por exemplo, o cristianismo, que é o que a gente conhece mais. O cristianismo tornou-se uma cultura, né, como toda religião, né, antiga. E o que acontece com o cristianismo? Você faz com o cristianismo o que você bem tem da sua cabeça. Né? Tem quantas seitas cristãs ou pseudo-cristãs existem, ideias cristãs diferentes e antagônicas. Eu já vi uma seita cristã que diz que Cristo não existiu. A seita anticristã. Se vocês procurarem aí, vocês vão achar. É uns malucos de Minas tudo. Gerais. Mas deve seguir a Bíblia. Mas olha que interessante. Tá bom, né, cara? Então tá bom. Então, discutir, mas só que se você pegar as bases de todas as seitas cristãs, você vai ver assim, existe uma moral semelhante, existe uma ideia parecida com... e a forma de pensar que o cristianismo legou. Aí você vai ver o marxismo, acontece a mesma coisa. Você tem marxista para todo gosto, mas todos eles mantendo uma base de pensamento, pensando sob as mesmas categorias. E aí que é a questão, é sobre as mesmas categorias. Filosoficamente, eles são iguais. Você pega o Bakunin, você pega o Lenin, você pega o Bernard Shaw, pega o da Vila Madalena, eles agem de maneira diferente. Mas eles... Lá no fundo eles... É a mesma, eles têm a mesma essência. A ordem, não é? A ordem. Sempre tem um ódio à ordem estabelecida, né? Isso, ódio à ordem estabelecida. Uma espécie de mágoa, assim, que ninguém consegue corrigir, porque aí você acertou na mosca aqui. O livro tem uma nota prévia, né? Que é muito legal, que você fala sobre... vou começar aqui, ó. Pessoas normais confiam que a coerência é suficiente para convencer as pessoas. Pensam que, se querem demolir uma ideologia que consideram nefasta, basta apontar seus erros. São herdeiras de 2 milênios de um pensamento que exaltou a lógica e apostou na força da razão. Ou seja, nós que estamos aqui na cultura cristã, estamos acostumados a enfrentar um argumento com racionalidade. É isso que nós herdamos dos gregos, um pouco dos romanos na organização e a devoção da verdade, que é a própria moral cristã. Aí, de repente, aparece um negócio escorregadio, que não precisa fazer sentido, que mesmo diante dos erros ele se multiplica. É um negócio diabólico, né? Sim. Então, aqui o que eu gosto muito desse livro é que a tese dele é aquilo que a gente vê no dia a dia. Né? Você não combate marxismo falando dos seus erros, porque senão isso aí teria acabado em 1849. Um ano depois já tem livro mostrando que estava errado. Mas qual é o problema? Devido a essa proteção, né, e da capilaridade proporcionada pela sociedade fabiana, isso chegou em todas as mentes que tinham algum poder, né, intelectual, e se transformou em algo meio mutante, né? Alexandre, a base da filosofia marxista é tudo no universo possui contradição em si. Tudo possui contradição. E essa contradição é a praxis, né? Não, e essa contradição, ela é a geradora da evolução da coisa.
Então, se algo não tivesse contradição, segundo a teoria marxista, ela não evoluiria. Então, eventuais erros, ou aparentes erros, ou teses que se conflitam, para o marxista, é a melhor coisa do mundo. Porque ele olha e fala, daqui vai sair algo melhor. Então, você não tem como combater isso. Como é que você vai combater isso, Alexandre? Algo que, quando é combatido, é o alimento para ele evoluir. Algo que tem como a gênese da sua evolução, o combate que é feito contra ela. Pô, isso aí não tem jeito. Aí o pessoal fala assim, a esquerda se bate entre eles, o PCO contra o PT, ou contra o PSOL. É assim mesmo, e para eles é maravilhoso, porque isso é a dialética em plena atividade. Não tem jeito, é diferente do pensamento tradicional que fala assim... falando de socialismo, mesmo que errado ou certo, todo mundo falando de socialismo, você está pondo no imaginário que isso aí faz parte da nossa realidade, né? Faz parte da realidade. É diferente assim, você, as pessoas normais, falam assim, tem coisas que são certas, tem coisas que são erradas, tem coisas que vão ser destruídas, tem coisas que acabam, tem coisas que se extinguem. Para eles, nada é assim, tudo está evoluindo.